Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic, representaria, ao final de um ano, uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. A grande injustiça que o governo faz no momento é exatamente a classe, a categoria que sempre esteve ao lado do Brasil e esteve, por ocasião do impeachment, ao lado de Michel Temer, visando, obviamente, a legalidade, é a mais prejudicada. Um jovem formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, pela Escola Naval ou pela Academia da Força Aérea começa ganhando pouco mais de 7 mil reais por mês. Enquanto que o seu equivalente, os da carreira típica de Estado, começam, no mínimo, com 15 mil reais. O que faz com que o final da nossa carreira seja exatamente o equivalente ao início da carreira típica de Estado. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. Nós não temos gordura para queimar. Nós não temos como ter outra profissão. Nós trabalhamos no mínimo 60 horas por semana. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade, culminando então com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas o que nos entristece nesse momento é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a sua questão salarial. As evasões, que estão na casa de 240 capitães e tenentes por ano, 500 segundos e terceiros sargentos, vai aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito, e muito triste, é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Uma medida que levará simplesmente à proletarização das Forças Armadas. Pior do que aqueles que saem são aqueles bons jovens que não mais procurarão a carreira das armas. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus.